Como vão vocês? Vocês estão bem? Família? Hoje é mais um dia de aula que eu estou mandando para vocês. Desculpem o horário, hoje aconteceu um imprevisto e justamente o tema hoje é pobreza. O que será que eu vou falar com relação à pobreza, né? Hoje, né, vamos falar sobre um assunto, né, que está destruindo muita gente. Aí você deve pensar o quê? Você irá aprender que a falta de dinheiro é a consequência da pobreza, pois a verdadeira pobreza é a falta de mentalidade. Quando eu falei pobreza, o que foi que você de imediato pensou? Em dinheiro, né? Que a pobreza é dinheiro. Hoje eu estava assistindo um programa aqui na casa de pai, que ele às vezes assiste, e mostrou um vídeo muito interessante de uma senhora dançando, né? E a gente descobriu que ela é uma ex, não sei se vocês viram esse vídeo, que foi a Madonna que repostou esse vídeo dela, viu ela dançando uma música dela e repostou. E ela é uma ex-moradora de rua, né? Consequentemente, acredito que através da postagem apareceram pessoas de riquezas na mentalidade e ajudou. Ela se tornou uma ex-moradora de rua. Já tem o Instagram, e está se tornando famosa. Agora veja, a riqueza foi o que dela ali que chamou a atenção? Foi o dinheiro logo de imediato? Não, foi a alegria que ela passou através de um vídeo, dançando. Ela poderia justamente estar cabisbaixa por ser uma moradora de rua, por não ter mansão, por não... Ah, mas isso é errado? Ter uma mansão, ter uma casa grande, pensar alto? Não, mas muita gente acha que a riqueza é quando você tem algo que possa mostrar o seu poder financeiro. E existem pessoas com a mentalidade totalmente pobre. O que é isso? Que tem uma mentalidade mesquinha, não gosta de ajudar as pessoas, não passa aquilo para o outro, porque a sua mentalidade acha que aquela pessoa vai conseguir ser melhor do que ela. Tem gente que tem uma mentalidade de não ouvir opiniões de outra pessoa, porque ela não é nenhuma pessoa que está, no caso, ela é um cargo elevado, porque ela não tem dinheiro, porque ela não é formada. Existem pessoas que são super, hiper inteligentes, que eu conheço, inteligente, não são ricos financeiramente, mas são felizes. Eu tinha uma colega que, quando eu fazia um curso de magistério, a casa dela, ela dizia que era casa de boneca, mas a casa, por ser pequena, mas a casa dela totalmente organizada. E o que ela tinha, ela dava valor. E ela era feliz por aquilo. E hoje ela é uma coordenadora de escola e a sua filha também. E elas conseguiram conquistar o seu objetivo, porque ela tem uma mentalidade rica em quê? Que é justamente que o que nos torna rico é quando nós buscamos conhecimento. Isso é que é a nossa riqueza. Tem uma mentalidade de reconhecer nossas falhas, de reconhecer nossos erros, de que existem pessoas melhores. Eu preciso reconhecer que existe pessoa melhor do que eu. Ter uma mentalidade saudável, rica,
eu posso ter o meu corpo saudável também. Não vou guardar ressentimentos, vou aprender a perdoar, porque o perdão é uma escolha, e eu vou falar daí para frente, é só uma introdução que eu estou falando. E o que é pobreza? O que você acha que o que é pobreza? É falha do recurso mínimo necessário, seja em qualquer área de sua vida. A falta de recursos necessários te fará pobre. Como é que eu quero conquistar algo se eu não busco recursos, se eu não busco ferramentas para progredir, para mudar minha mentalidade? Como é que eu quero mudar os meus hábitos se eu tenho hábitos que não convêm, como por exemplo, uma mulher casada, dona de casa, e deixa suas coisas, seus filhos, maridos abandonados, que você sabe, existem mulheres que acham que para deixar seus filhos, não, para cuidar de si é preciso ir estar numa mesa de bar. E não conhece princípios, principalmente, que tem uma mentalidade rica, ela não vai fugir dos princípios bíblicos. É claro que nós somos falhos, mas de imediatamente lembramos daquilo que já lemos, que nós podemos confessar os nossos pecados. Por causa da misericórdia de Deus, Ele joga no mar do esquecimento e nos dá uma nova oportunidade. E daí nós passamos a ter uma nova mentalidade. E é um enriquecimento e começa a ter uma mudança de hábito. Você vê que é uma mulher casada, você vê que não cabe mais aquilo para você. E existem alguns tipos de pobreza. E esses tipos são a financeira, que se você tem uma mentalidade saudável, se você tem uma mudança de mentalidade, que é uma mudança também que existe, que você não tenha pobreza mental, você vai ter uma riqueza de mentalidade para não ter uma pobreza financeira. O que é isso? É a falta do dinheiro? Não, é você ter a liberdade, seja a quantidade, o salário que você tem, você saber usar o seu dinheiro. Quanto você recebe? Um salário mínimo? 2, 3? Você vai gastar além daquilo que você quer, que você quer, mas você não pode. Poder não é querer. Isso é uma frase totalmente errada. Você precisa entender que nós também precisamos ter uma educação financeira. E para isso não acontecer uma pobreza financeira. E acaba as dívidas acumuladas e acontece de ter crenças totalmente equivocadas com relação ao dinheiro. E são coisas que têm me aberto bastante assim a mente falando sobre isso. E isso é importante. O dinheiro que você está recebendo hoje, e a Bíblia diz que nós precisamos devolver a Deus aquilo que Ele nos dá. Isso é para quem não tem uma mentalidade pobre. Você é rico no conhecimento na palavra de Deus, você sabe que precisa dizimar. O que é que você tem recebido através do teu trabalho, seja ele qual for, informal ou formal? Você vai reconhecer, através da riqueza do conhecimento na palavra de Deus, que você vai dar de volta a Deus e, consequentemente, pela misericórdia de Deus, automaticamente, na verdade, você vai estar abençoando, você está sendo sábio, você está enriquecendo a sua mentalidade. E também existe a pobreza espiritual, que tem a ver com isso. O que é isso?
Tem pessoas, nós às vezes passamos por situações que existem enfermidades espirituais e enfermidades físicas. Existem coisas espirituais que nos tentam nos paralisar, nos aprisionar. E uma dessas coisas a palavra de Deus diz que o inimigo, ele cegou o entendimento de muitas pessoas, seja na palavra, seja dentro de casa. Não foi à toa o que Deus fez nos colocar dentro de casa, para que nós pudéssemos olhar para nós e para a nossa família, que é a nossa riqueza. E também existe a pobreza emocional. O que é isso? É sempre uma pessoa que está ressentida o tempo todo, que ela não consegue controlar os seus sentimentos, seja uma pessoa bruta, uma pessoa que acha que uma pessoa que não sabe controlar o seu emocional, também é uma pessoa compulsiva. Às vezes nem precisa daquela bolsa e compra. Uma pessoa que emocionalmente ela não vai ter uma mentalidade saudável para tratar as pessoas bem e reconhecer, olhar para as pessoas de uma forma, como a palavra de Deus diz, que nós precisamos amar o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Então, eu, analisando esse versículo, eu disse, peraí, eu estou me amando da forma que eu me amo, eu vou amar as pessoas. Então, automaticamente que eu estou começando a enriquecer minha parte financeira, educando minha área financeira, tratando minha área espiritual, tratando minha área emocional e tratando a área mental. E se eu trato a minha área mental, tudo isso vai enriquecer, tudo isso vai mudar. Todo o ambiente financeiro, todo o ambiente espiritual, todo o ambiente emocional vai mudar. Se eu mudar a minha mente, se minha cabeça não estiver bem, o meu corpo não vai estar bem. Então, é justamente na nossa vida, em toda a área da nossa vida, se eu não estiver bem na minha mente, aonde eu estiver, eu vou ter atitudes pobres. E também, como quebrar esse ciclo da pobreza? Aí você deve estar pensando, não, você já deu os tipos, mas como é que eu devo quebrar? Se aproximar de Deus. Lembra que eu falei da pobreza espiritual? Se você cuidar da sua vida espiritual, ontem mesmo não deu para ir para o culto. Fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu teria que ter o meu outro lado, que eu teria que ficar em casa para um curso, para melhorar mais coisas aqui para passar para vocês, porque eu estou sendo treinada para treinar pessoas. Então, o que acontece? E é claro que eu posso adorar em espírito, em verdade, que é isso que Deus procura no nosso lar, na nossa casa. Aonde você estiver, você pode adorar. Gente, desculpa a zoada, porque hoje eu não estou em casa. Eu estou aqui na casa de manhã, lá é mais silencioso. Então, se aproximar de Deus. Se você se aproximar de Deus, você vai ter o interesse também de ler a palavra, como eu falei. Você vai fortalecer a sua espiritualidade. E outra, estar com pessoas de mentalidade abundante. A mentalidade abundante que eu estou falando não são só aquelas pessoas que têm formação educacional melhor do que a sua, mas pessoas experientes, pessoas até mesmo com idade um pouco mais do que a gente, né? Como nós que somos mãe mais nova, existem mães mais experientes, e ouvir, porque eu vi uma frase que diz assim: quem não senta para ouvir, não se levante para falar, né? Então nós precisamos também, quem tem a mudança de mentalidade, você não vai procurar amizades
que não tem nada a ver com a sua vida, não condiz com a sua vida de hoje, de casada ou não casada. Mas mesmo você não sendo casada, qual é o teu sonho? Qual é o tipo de sonho? Eu quero me formar na faculdade, eu quero aprender um curso de marketing digital, eu quero aprender. Então, qual tipo de pessoa que você está se relacionando para chegar onde você quer? E para você chegar onde você quer, você precisa encontrar pessoas que já estão lá onde você se vê. Para você precisa procurar mentores, mentorias. Falando nisso, também para a nossa vida espiritual, nós precisamos de mentores, que são os pastores, que são os líderes. Nós precisamos ouvir. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para isso, para enriquecer nossa vida espiritual. E também trabalhar certo. O que é isso? Vou te explicar. Tem muita gente que acha que trabalhar muito vai ficar rico. Eu conheço a história de um homem aqui em Jaboatão, que é um mercadinho que fica ali, aqui no centro de Jaboatão. Antes dele ter esse mercado, ele trabalhava na feira com o pai dele. Era uma banca em que vendia verduras, um tabuleiro. E ele, na faixa de 20, 25 anos, ele poderia justamente pegar o dinheiro e sair por aí, gastar o dinheiro com o que quiser, com mulheres que quiser. Se ele fazia também, eu não sei. Mas eu acredito que não. Porque hoje ele é dono de um mercado. Ele poderia, o que foi que ele fez? Ele se viu lá já. E na mente dele, ele já se via dono de uma empresa. É claro que é importante, ali nós precisamos saber onde estamos para chegar aonde nós queremos. Mas aqui, você pode se ver aqui. Como é que você está se vendo? E nós precisamos ter essa mudança. Nós temos a capacidade de mudar a nossa vida através da nossa mente. Isso é muito importante. Depois que aconteceu esse fato comigo, Deus me levou a ferramentas que eu nem imaginava, que falavam justamente da mente, da nossa memória. E eu conheci a história de uma mulher americana, que eu não sei o nome, não lembrei o nome dela, não gravei, de que ela não falava, não se movia, ela não se mexia, ela estava tetraplégica, não se mexia, mas ela escutava e entendia. E ela teria que fazer um tratamento para voltar a andar, voltar a falar. Mas ela usou a mente dela e se via na mente dela andando, voltando a falar. Ela tem até um livro. Eu já projetei já em querer ler livros, que livros também enriquecem conhecimento. Então, ela se via na mente andando, falando, e ela conseguiu andar, falar através da sua mudança, da sua mente. E isso é muito interessante. Por isso que existem doenças também psicossomáticas, porque nós colocamos na nossa mente. Hoje Lucas foi para o dentista, ele disse: mãe, doeu, eu chorei, mas eu disse, coloquei na minha mente, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Doeu, mãe, eu chorei, mas eu deixei a doutora extrair meu dente. Então é isso que nós precisamos fazer. Se nós mudarmos aqui, que isso significa também fé. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos usar as armas, que ficam em Efésios 10. Revestivos das armaduras de Deus, porque você vai vencer a pobreza financeira, a pobreza espiritual, a pobreza emocional e a pobreza mental. Porque se nós não colocarmos em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso significa que se nós
colocar os nossos planos, mudar a nossa mente, a mudança de hábito, de orar e de buscar a face dele, como foi uma das coisas aqui, nós vamos ver mudanças. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, não tenha pressa. Viva o processo. Viva o processo. Coloque isso na sua mente. Não tenha pressa. O que importa é a intensidade da maneira que você está fazendo. E que esse estudo que eu estou passando para vocês, esse aprendizado, vai ter tarefas também para vocês. Pratiquem. Acreditem. Porque existem pessoas orgulhosas que por causa do orgulho, a sua vida não progride. Eu também já me vi muito orgulhosa e não sabia que eu era orgulhosa. A gente às vezes é orgulhosa e não sabemos que somos orgulhosos. Então, que Deus abençoe vocês com mais um vídeo de conhecimento dentro da palavra do Senhor. Leia Efésios 6, 10 e coloque na sua mente que você tem um Deus e Ele te deu a capacidade de pensar. É um culto racional. Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Até o próximo estudo.